Olá, graça e paz. Seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal, dessa igreja, desse projeto que estamos fazendo para abençoar a sua vida. Que esse vídeo seja mais um pouco da presença do Senhor, entrando na sua casa, trazendo aquilo que você necessita dele. Vamos adorá-lo. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Oh, sim, Senhor. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão
claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Oh Senhor, nós te adoramos, Jesus, pela tua presença, Senhor. Tu és a nossa luz, Senhor, e a nossa esperança, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. E nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Tu és aquele que aquieta a nossa alma, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se vê. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer essa oração, colocando a tua casa, colocando a tua vida aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós estamos mais uma vez neste lugar. E, meu Deus, e o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que todas as pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, sejam alcançadas pelo teu evangelho, que o Senhor venha com uma palavra de esperança aos nossos corações, refrigere a nossa alma, em nome de Jesus. Meus queridos, o texto que nós vamos trabalhar hoje é um texto bem conhecido, eu acho que é um dos mais conhecidos da Bíblia. É o Salmo de número 23. E eu não vou trabalhar todo esse Salmo hoje, mas eu quero apenas trabalhar apenas um versículo, que é o versículo de número 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês essa particularidade de Davi, esses termos em particulares sobre sombra. O que você imagina, o que você possa indagar isso no seu coração? Podemos dizer aqui que o salmista Davi está dizendo um salmo que ele está abrindo o seu coração a Deus, ele está falando algumas coisas, e eu sou apaixonado por esse salmo. Todo ano eu prego alguma coisa, sempre eu tenho alguma coisa, eu trago alguma coisa diferente, porque eu entendo alguma coisa diferente. E hoje eu estava pensando, eu estava conversando comigo e veio na ideia sobre essa questão de sombra, né? Sombra. E comecei a pesquisar alguma coisa, ler alguma coisa, e o salmista Davi, ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, nesse texto, parece que tem uma rua que no vale da sombra da morte. Ou seja, o trajeto que eu acho que Davi está falando é um trajeto escuro, é um trajeto perigoso, é um trajeto onde que ele tem que passar pelo vale e em cima ficam as montanhas. E as montanhas fazem sombra a esse vale, faz sombra a esse caminho. E ao fazer sombra a esse caminho, se torna um caminho mais escuro, um caminho perigoso. Sombra da morte. Meus amados, eu quero falar com vocês assim, olha, pensa comigo. Eu falo que durante o dia, principalmente no sol escaldante, e a gente sai a fazer a nossa caminhada, as minhas pedaladas, e eu tenho um cronograma, eu monto um cronograma que um certo quilometragem que eu vou andar, eu vou parar. Para mim me abastecer, para mim comer alguma coisa, para meu organismo, né? Absorver tudo isso. Então o que eu preciso? Eu fico olhando, eu fico mirando uma árvore que ela possa me trazer uma sombra. Ela venha me trazer uma sombra e eu me descanse naquela sombra.
E nesse momento, então, quando eu paro, eu dou uma descansada, eu sento, eu relaxo um pouquinho, passo alguns minutos ali debaixo daquela árvore, desfrutando da sua grandiosa sombra durante o dia. Ao mesmo tempo, já tive a oportunidade também de trabalhar à noite, as noites, não apenas uma noite, mas diversas noites, à noite, e muitas vezes nos trazia algumas coisas à noite. A sombra já não é algo confortante. Não estou falando de fantasma, não estou falando de assombração, estou falando de sombras. Aí tem alguns irmãos que falam: meu Deus, eu vi uma sombra andando, perambulando por ali. Agora imagine você trabalhando à noite e de repente você observa alguma coisa, ou a tua mente busca alguma coisa que você está vendo, a mesma sombra, digamos, da árvore do dia, ela se torna uma sombra à noite. Mas só que aquela sombra da noite não é tão agradável quanto a sombra do dia. Porque aquela sombra da noite nos traz medo. A sombra do dia nos traz refrigério, mas a sombra da noite nos traz medo. Que coisa! Mas não é a mesma árvore, não é o mesmo refrigério, mas para alguns momentos sim, para outros momentos não. E meus queridos, e muitas vezes nós vivemos a nossa vida de sombras e sombras e sombras. Como assim, pastor? Muitas vezes nós vivemos a sombra de alguém, nós somos sombreados por alguém. Olha, andamos com Cicrano, com Bertano, e nós fazemos tudo na sombra do João, fazemos na sombra da Maria. Olha, porque meu pai, é porque minha mãe, e vivemos a sombra disso. E muitas vezes quando as coisas invertem, acontece alguma coisa, aí nós falamos: não, mas eu não ando com aquela pessoa não, aquela pessoa já não me serve mais. E meus queridos irmãos, e nós vivemos a sombra, ou a sombra de alguém, ou fazemos sombra para alguém. Tipo aquela pessoa que não faz nada, vive só na sombra, no teu refrescar, no teu refrigério. Você vai andar, você vai fazer qualquer coisa, tem um copo d'água, um refrigerante, você tem que comprar para a pessoa também. Porque não tem. Ou senão não propõe a mudar também o histórico. E vive sempre à sombra do amanhã. E esse amanhã se torna um pesadelo, porque ele está sempre sombrando. Ele começa a montar a sua sombra para amanhã. Meu querido, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que o salmista Davi, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E nós temos medo de amanhã, e começamos a assombrar o amanhã. Começamos a imaginar: amanhã eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu tenho conta para pagar, o mês que vem o dinheiro lá do governo vai acabar. E nós começamos a assombrar, nós começamos a escurecer o nosso dia. Nós começamos a anoitecer o nosso amanhã. Nós começamos a colocar uma taxativa tão sombria sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã, que nós, quando levantamos amanhã, nós levantamos com uma perspectiva de fracassado, de derrotado. E nós temos que levantar sobre isso, sobre uma bandeira de Deus sobre a nossa vida. Ainda que tudo isso aconteça, está acontecendo e vai acontecer, meu irmão, nós não teremos medo de sombra. Nós não temos medo da sombra da morte. Nós não temos medo da sombra do dia. Nós não temos medo da sombra de alguém. Nós temos que acreditar que nós temos um grande potencial de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ver a sombra de um relacionamento
frustrado, nós queremos viver uma sombra de uma novela, de um autor, de uma atriz, que ali a gente já sabe o começo, meio e fim, que um vai trair o outro, que na verdade se casaram errado, e muitas vezes nós vivemos essa sombra, essa imagem, e queremos que essas coisas aconteçam, e vivemos uma sombra imaginativa, e isso não dá certo. Porque é muita ficção em nossa cabeça. Não, porque eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar na Mega Sena. É outra sombra também. Uma sombra diferente da sorte. Mas eu digo para você, quem está em Cristo Jesus, ainda que você ande pelo vale da sombra, das sombras da vida, do seu relacionamento que está difícil, das portas de emprego que não estão se abrindo sobre a sua vida, a essa sombra de medo, a essa sombra que tudo vai dar errado, a essa sombra, esse ditado, essa imagem, essa situação que todo mundo fala a mesma coisa: amanhã é noite, amanhã continua sendo noite, e nós temos que acreditar, porque ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, não vamos ter mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Ele continua conosco. É Ele que transforma as nossas noites em dias. É Ele que transforma os nossos prantos de alegria. É Ele que transforma a nossa noite numa tempestade se tornar um novo dia. Um dia da luz do sol. Um dia de oportunidade. Um dia de esperança. É tempo de nós sairmos dessas sombras. As sombras desses profetas que andam profetizando para tudo quanto é lado, né? Que agora teve uma profecia agora lá de Manaus para cima aqui, teve um sonho, o homem de Deus teve um sonho que é para queimar as máscaras, porque Deus ia libertar o Brasil do Covid. Meu querido irmão, viva a sombra da palavra de Deus. Não viva os sonhos dos outros, mas viva o seu sonho. Não frustre com a sombra dos outros, mas saiba que Deus nos chamou para brilharmos. Deus não chamou você para ficar debaixo da sombra de alguém. Você ficar ali escondido por alguém. Se ele fazer, você faz. Se ele não fazer, você não faz. É tempo de nós passarmos por esse vale. É tempo de nós obtermos e sabermos que nas montanhas existe um Deus Todo-Poderoso. Não tema. O Senhor fala em diversas vezes: não tema, porque eu estou contigo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Quando você passa por esse processo, eu falo que durante o dia todas as sombras são bem-vindas. E você fica debaixo de uma sombra tranquilamente sozinho. Preferencialmente sozinho. Preferencialmente se estiver passando um carrinho ali de sorveteiro ali, se tiver uns trocadinhos, você tomar um sorvete ali, debaixo ali daquela sombra, um caldo de cana, um refrigerante, um suco de laranja, você fica tranquilo. Mas à noite essas coisas não são bem-vindas. À noite há uma nova dimensão. A sombra é uma nova dimensão. A sombra se torna uma escuridão. As sombras se torna uma imensidão que não acaba. E você fica ali, entusiasmado. Você não sabe se você descansa, se você não descansa. E se nós tornamos as nossas noites em pesadelo. Como diz os meus filhos: pai, dorme só um pouquinho aqui comigo. Só um pouquinho aqui comigo. Mas por quê? Você já orou? Eu orei, mas olha, mesmo orando, não está passando o meu pesadelo. Mas pesadelo para quem está dormindo, meu filho. Não, pai, mas eu estou tendo pesadelo acordado. Mas a grande realidade nossa muitas vezes é essa. Nós estamos vivendo na sombra, num pesadelo acordado. Não conseguimos descansar no Senhor. Não conseguimos acreditar no Senhor. Que sombra que nós estamos vivendo. Que pesadelo é esse que nós estamos vivendo.
O Senhor é que nos guia, o Senhor é a nossa bússola, o Senhor é o nosso farol que nos conduz. E nós cantamos que há uma luz. Tem uma canção do Carlinhos Félix que fala: há uma luz no fim do túnel. Eu falo que essa luz no fim do túnel já chegou há muito tempo, né? Para quem conhece a palavra de Deus, para quem vive a palavra de Deus, meu irmão, a luz nunca se apaga. Sabe por quê? Porque eu e você somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a luz que ilumina as sombras. Para as pessoas. Nós somos o bálsamo, muitas vezes, o instrumento de Deus para a vida das pessoas. Não seja a sombra na escuridão. Não seja o fardo pesado no relacionamento. Não seja o fardo pesado na vida dos seus amigos. Não seja o fardo pesado, a sombra na sua família. Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para sair. Deus falou: ainda que você passe pela sombra, pelo vale, você vai passar, tranquilo. Mas ainda há esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Você sabe o que aconteceu com a sombra de Pedro? Você sabe o que aconteceu com os ossos de Eliseu? As nossas sombras, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, meu irmão da igreja, a nossa sombra, por onde nós passarmos, que não fique uma sombra negativa, uma sombra da escuridão. Podemos passar pelas trevas, possamos passar pelo vale, nós vamos passar sim, mas que a nossa sombra seja uma sombra de Deus, de testemunho, de esperança, de perspectiva. Porque muitas vezes nós andamos e a nossa sombra, os pastores que estão aqui, a nossa muitas vezes é uma sombra de derrota. Nós deixamos um legado de fracasso, nós deixamos muitas vezes um legado de pessimismo. Nós deixamos um legado que nada vai dar certo. Nós deixamos um legado que parece que nós não servimos a Deus. Parece que nós servimos o outro. Parece que nós somos o outro partido. Deus está num partido comandando a vitória e nós queremos ir para um partido, né? Um partido neutro, um partido em cima do muro. E a Bíblia foi clara, bem clara. Eu trouxe esse texto domingo, que enquanto houve dia, enquanto houver amanhã, Deus sempre vai existir. Josué, Deus parou o sol. Por quê? Porque Deus precisou mostrar para o povo que Ele é Deus. E as muralhas de Jericó caíram, meu irmão. E olhando nisso, eu falei, aqueles muros altos, imagina, um monte de pessoas ali, pastores ali, na beira, quando vinha aquele sol forte, né, ficava ali, né, à mercê, o sol girava, eles acompanhavam a sombra dos muros, né, não ficar aqui nas sombras do muro, aqui, né, é tranquilo, na sombra dos outros, sem preocupação. Pois Deus nos chamou para brilhar. Deus nos chamou para que a nossa sombra não venha assombrar, mas venha levantar as pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você está passando, não sei o que você tem vivido por esses dias, sabe? Eu não sei o que você tem colocado dentro do teu coração, dentro da tua vida. Eu estou assombrado com a igreja, eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com isso. Antes de você estar decepcionado com a igreja, antes de você estar decepcionado com Deus, você está decepcionado com você, com Deus. E Deus não é a nossa sombra, Ele é o nosso refrigério. Deus não é o nosso pesadelo, Ele é os nossos sonhos. Deus transforma, é aquele que transforma um casamento arrebentado, um pré-casamento que era para ser tudo destruído, e Ele vai lá num casamento convidado juntamente com os seus discípulos e transforma aquele lugar onde que era para ser sombrio, dor, em lugar de festa. O senhor está falando, pastor, que em meio a tudo isso ainda tem alguma coisa boa? Tem. Em meio a tudo isso,
ainda há muita coisa boa. E que coisas boas são essas? Você. Você é o maior projeto de Deus. Você é o maior projeto de Deus. Você foi o maior sonho de Deus. Você continua sendo o maior sonho de Deus. Entenda, ainda que você passe pelo vale, ainda que você tenha passado pelas provações, passou, mas as lutas aqui estão vindo de caminhão, as lutas estão vindo de carreta, nem caminhão, é carreta, pastor. É graças a Deus, louve ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que amanhã o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Solução. Saia dessa escuridão, saia dessa sombra, saia dessa caverna. Saia dessa caverna. Elias, homem de Deus, eu falo isso e a gente passa por isso também, a gente tem as nossas dificuldades também. Elias está ali, fez um monte de coisa, né? Caiu fogo do céu, fez, olha, como diz o ditado, fez piseiro total na época dele, e de repente uma só palavra: olha, da mesma forma que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. O homem entrou em pânico. Pastor, mas crente não entra em pânico. Rapaz, quem que era Elias? Homem de Deus. Entrou numa caverna, ficou na sombra ali, né? E de repente Deus precisava chacoalhar aquele lugar. Tem hora que Deus precisa chacoalhar para sair o nosso conforto, para nós sairmos do nosso incômodo, para nós sairmos do nosso Wi-Fi, para a nossa internet cair e nós conectar com Ele. Entendeu? Nós sair nosso Google e entrar Cristo, viver um Cristo, porque nós vivemos o Google, tudo pesquisa lá, tudo está lá. E muitas vezes nós precisamos nos preocupar em sair da sombra disso tudo para nos conectar com Deus. E ele se conecta com Deus e Deus fala: sai para fora, meu camarada, sai para fora que eu preciso falar com você. Sai dessa sombra, a sombra de um casamento fictício, sabe? A sombra de um casamento ditador, uma sombra de situações adversas, sombras financeiras. Eu estou devendo isso, aquilo, outro. Meu querido irmão, Deus vai te dar solução. Deus não vai pagar as tuas contas, mas Deus vai abrir condições para você conseguir arrumar essas situações. Deus não vai encher a igreja. Deus não vai fazer. O papel dele não é esse. Mas eu e você vamos conquistar essa cidade. Vamos sair dessa sombra do 007 e erguer a nossa bandeira, a bandeira de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Deus maravilhoso. Quantas pessoas, ó Deus, estão vivendo justamente isso. Conversando com algumas pessoas por esses dias, ó Deus, e estão aí sofrendo porque alguém falou, porque alguém deixou de falar. Deus, e porque alguém falou, eles não se sentem bem. Então eles vivem na sombra daquilo que as pessoas falam. E se não falou, Deus querido, eles se sentem frustrados também, porque não falou nada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, Pai, trazer aqui em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar em cada casa, em cada lar, em cada família, onde essa mensagem, essa simples mensagem, essa simples devocional, meu Deus, foi um pensamento da minha tarde, o pensamento do meu dia, o pensamento da minha hora. Meu Deus querido, estou falando isso, ó Deus querido, por viver na pele essas coisas também. E que o Senhor venha restaurar, ó Deus querido, o nosso refrigério no Senhor. Meu Deus querido, o vale que estamos passando, ó Deus querido, é certo que as montanhas estão grandiosas demais e parece que a canseira é forte demais e nós não conseguimos muitas vezes olhar acima das montanhas. Nós olhamos apenas para as montanhas e vemos, ó Deus, o sol se escondendo, e mediante o sol se esconder começa a bailar uma escuridão. Meu Deus, e o Senhor fala que nós somos a luz e o Senhor é a luz, ó Deus querido, que brilha toda a humanidade. Meu Deus querido, quantos estão hospitalizados agora? Meu Deus, quantos estão com os problemas financeiros agora? Quantos estão com seus casamentos, ó Deus, arrebentados, ó Deus, nesse momento? Meu Deus, na sombra de alguma coisa, na sombra da esperança, na sombra da perspectiva.
meu Deus, na sombra de alguém, na sombra da ajuda financeira, da ajuda emocional, da ajuda espiritual, meu Deus, e quando nós ficamos ali, meu Deus, debaixo dessa sombra, Deus querido, nos escondendo para que nada aconteça conosco, meu Deus, nós somos, ó Pai, nós estamos sendo omissos com nós mesmos. Meu Deus, nos dê força para sairmos para fora e colocarmos a disponibilidade do Senhor, para que o Senhor venha tratar todas as áreas das nossas vidas, como precisa ser tratado, como precisa ser cuidado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Domingo, às 19h30, nosso culto na Igreja Presbiteriana Renovada, em Rolândia, Rua Urânio, Vila Oliveira, número 211. Deus te abençoe.